Olá, boa noite. Domingo 3 de julho de 2022 começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos, uma produção independente que analisa os principais acontecimentos da semana. Um espaço para entrevistas, debate e opinião e, como eu tenho dito, com liberdade. Seja muito bem-vindo você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos e também pela TV Jovem Pan. Quero cumprimentar aqui os meus convidados de hoje, Fabiana Barroso, tudo bem? Boa noite, Silvio, tudo bem? Boa noite a todos, obrigada mais uma vez pelo convite. Boa noite, Adriele Jorge, como vai você? Agora que em sua companhia, Silvinho, companhia da nossa brilhante Fabi, companhia do nosso brilhante Paulo Figueiredo, do nosso brilhante entrevistado Felipe Ganda Marcelino, está tudo perfeito, sublime. É isso, só uma tela de distância, direto dos Estados Unidos, da terra de Tucker Carlson. Paulo Figueiredo, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Adriles, a quem eu não deveria nem cumprimentar, porque deixou a mim uma tarefa muito difícil aí nesses dias. Boa noite, Fabi. Boa noite, Silvio. E boa noite, Felipe Martins, que é o nosso spoiler, é o nosso entrevistado de hoje. Como o Paulo Figueiredo já deu spoiler, já apareceu aí no telão, eu ia apresentar daqui a pouco. Tenho a honra e o prazer de conversar mais uma vez com o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Felipe Martins. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. E eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos, @P62 Minutos. Estamos no YouTube, nossos perfis nas redes sociais, aí tem Twitter, Facebook, Getter, Instagram, sempre conteúdo extra, aqueles melhores momentos, tudo disponível em @P62 Minutos. E é claro, a sua participação vai ser registrada nos últimos 2 minutos finais do nosso programa. E a gente começa então com uma conversa com o Felipe Martins, assessor para assuntos internacionais da Presidência da República. Felipe, eu não vou nem fazer uma primeira pergunta, eu quero que você conte tudo para a gente, para quem está nos assistindo, como foi conseguir uma entrevista com o maior âncora da TV americana, da Fox News, da TV a cabo americana, Tucker Carlson, e os bastidores, aquilo que você puder trazer para a gente, que quem assistiu a entrevista não viu, mas você estava lá. Olha, Silvio, no domingo, foi ao ar na quinta-feira à noite, umas chamadas rodaram ali ao longo da semana, né, com trechos da entrevista, com a preparação para o momento da entrevista, e tem sido assim, uma repercussão muito bacana, não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. Nós recebemos mensagens da Polônia, da Hungria, tiveram, vejam só, repercussões no Oriente Médio, até mesmo em lugares assim que nós não imaginávamos que a entrevista ia chegar. E a preparação para essa entrevista foi ali um pouco complexa, mas, ao mesmo tempo, teve uma facilidade que era o grande interesse que o Tucker Carlson tem pelo Brasil e pela figura do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já vinha há algum tempo demonstrando o interesse de fazer uma reportagem sobre o Brasil, já vinha há algum tempo demonstrando interesse de fazer o que ele fez aqui, essa entrevista com o presidente, filmar a situação no país, retratar um pouco lá fora o que estava acontecendo, e aí foi só uma questão de ajustar para que a entrevista pudesse efetivamente acontecer. Teve um trabalho logístico bastante grande e o Tucker passou efetivamente no Brasil uma semana. E a finalidade dele aqui não era apenas fazer uma entrevista, que era assim o ápice, né, da visita, mas também produzir uma série de reportagens e também um documentário que vai ali para o serviço de streaming da Fox News acerca da presença chinesa no Brasil. Então, uma série de reportagens que tocam em temas como os escândalos de corrupção que nós tivemos no passado, liderados aí sobretudo pelo Lula e pelo seu partido, o PT, uma série de reportagens também acerca dessa articulação que existe na América Latina entre todos os partidos de esquerda, incluindo com algumas organizações ali que se enquadram um pouquinho fora da lei, como grupos terroristas, narcotraficantes e coisas assim. Então ele vai falar também sobre o Foro de São Paulo em algum momento. Fizeram reportagens sobre a segurança pública no Brasil. Muitas pessoas falam sobre a imagem do Brasil no exterior, mas se esquecem que um dos grandes problemas de imagem que nós tínhamos
era a questão da segurança pública, a percepção de que o Brasil era um país violento. Então ele vem para cá também para mostrar essa melhora nos índices de segurança pública, com redução recorde no número de homicídio, redução recorde no número de crimes violentos, apreensão recorde de drogas e entorpecentes, e tudo isso no momento em que o presidente Bolsonaro ampliou o acesso e o direito de possuir e portar armas no Brasil. Então isso também tem sido de grande interesse para eles, mostrar como o Brasil conseguiu melhorar os índices de segurança, ao mesmo tempo que liberou o acesso às armas para os civis. E, claro, aí preparando ali o que girava mais em torno do governo, né, nós tivemos na segunda-feira uma entrevista comigo, um pequeno aperitivo ali, foram 5 minutos, uma conversa rápida acerca da situação no Brasil, acerca da reunião do presidente Bolsonaro com o presidente Biden e também sobre as eleições. Ele queria ali... Vou rapidinho, daqui a pouco a conexão estará restabelecida. Enquanto isso, eu vou passar a bola lá para o Paulo Figueiredo e pedir para a nossa produção preparar ali algumas imagens que a gente selecionou da entrevista do presidente Jair Bolsonaro ao âncora da Fox News. E também já temos, então vamos lá. Aí você tem... Para quem não está tão familiarizado assim com a figura do Tucker, esse aí é o maior âncora da TV fechada, da TV a cabo americana na Fox News. Diga lá, Paulo Figueiredo. Eu queria contextualizar um pouco para o espectador brasileiro o que significou essa entrevista, porque muitas pessoas que estão no Brasil não têm a dimensão. Nós estamos falando do Tucker Carlson, ele apresenta um programa chamado Tucker Carlson Tonight, é um programa que acontece todas as noites aqui nos Estados Unidos, no horário mais nobre da TV americana, no prime time da TV americana, e estamos falando de alguém que há 70 meses consecutivos tem o primeiro lugar na audiência americana. É uma pessoa, para vocês terem uma ideia, a Fox News há 20 anos é a rede de TV a cabo mais assistida dos Estados Unidos. Não estamos falando só de rede de notícias, não. De todo o cabo nos Estados Unidos, considerando canal de culinária, canal de decoração, a Fox News é o canal mais assistido da TV a cabo americana há 20 anos. E o Tucker Carlson é o apresentador do programa mais importante da Fox News. De novo, para dar um pouco de proporção para o espectador que está em casa, o programa do Tucker tem, em média, 3 milhões de pessoas assistindo ao vivo. A CNN, por exemplo, que é uma rede que o brasileiro é familiarizado com o nome, porque já foi uma rede muito relevante, a CNN amarga 600 mil espectadores no mesmo horário. Estamos falando de alguém que bate 5 vezes a audiência da CNN, então é uma personalidade muito celebrada. Esse programa que ele foi fazer, ele foi fazer o Tucker Carlson Tonight, entrevistou o Felipe Martins, o Eduardo Bolsonaro e finalmente o presidente Bolsonaro, numa entrevista longa, um programa inteiro, um bloco de 1 hora praticamente de entrevista com o presidente na última quinta-feira, e além disso ele foi fazer Felipe de volta. E além disso, ele foi fazer um documentário para Fox Nation. Ele tem uma série de documentários chamado Tucker Carlson Originals. São documentários que ele faz para o serviço de streaming da Fox News, que se chama Fox Nation, que é um serviço também que, se eu não me engano, já conta com alguns milhões de inscritos. É o maior serviço de notícia que você tem nos Estados Unidos, e ele veio fazer uma série de documentários, e o Felipe pode me corrigir se eu estiver equivocado, uma série de um documentário falando da influência da China no Brasil nesse momento. Eu queria pedir, o Felipe, porque a imprensa tenta retratar o Bolsonaro como uma pessoa que não lida bem com autoridades internacionais, uma pessoa que faz trapalhadas, etc., gera mal-estar e má impressão, mas eu vi por algumas imagens que o Tucker Carlson estava se divertindo bastante. Eu retuitei uma imagem que foi postada do Tucker Carlson vestido um cocá, e eu queria pedir à produção que colocasse uma imagem que parece que o Tucker Carlson estava me assistindo no gabinete do presidente. Vocês têm como colocar a foto aqui? Foi você que tirou essa foto, não é isso, Felipe? Agora sim, Felipe está de volta. Paulo falava do Tucker, né? Imagina eu, Felipe, que apresento o programa há alguns anos, estivesse diante do Tucker Carlson. Mas vamos lá, passo aí a palavra para você. Perfeito. Então, enfim, o Paulo já explicou um pouco da importância que o Tucker tem, mas eu explicava
a visita dele ao Brasil, né? Então foi uma visita de uma semana e efetivamente sobre as entrevistas a gente fez ali uma série de preparativos. Então teve primeiro uma entrevista comigo, depois uma entrevista com o deputado Eduardo Bolsonaro e por fim a grande entrevista que era a conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que ocupou ali cerca de uma hora mais ou menos do que é o horário nobre da TV a cabo americana, no principal programa com a maior audiência nos Estados Unidos. E como eu disse, a repercussão desde então tem sido fantástica, com muito interesse, uma repercussão na mídia mainstream, na mídia alternativa, pessoas tentando entender melhor o que está se passando aqui no Brasil. E também a gente tem visto isso já em números nas redes sociais do presidente Jair Bolsonaro, com um aumento significativo no número de seguidores estrangeiros, sobretudo americanos, que ele tem no Twitter, no Instagram, principalmente nessas duas redes, mas também nas demais, que já são redes muito populares, com bastante engajamento, e agora encontram um alcance maior lá fora também. Muito bom. Então vamos girar aqui a nossa mesa de convidados. Eu vou começar com a Fabi e depois o Adriles. Felipe, eu queria aproveitar a sua participação. Eu estou comentando guerra da Ucrânia diariamente. Então eu queria saber, em relação à visita do presidente Bolsonaro ao Putin, que agora a gente já está vendo os resultados reais, foi muito deturpado pela mídia. Então você podia falar um pouco mais a respeito desse relacionamento do Brasil com a Rússia e o BRICS? Claro, perfeitamente. Olha, em relação à Rússia, houve ali, num primeiro momento, um certo ruído sobre qual era a posição brasileira, qual era efetivamente a posição que nós tínhamos adotado. Isso, claro, devido à visita que o presidente fez pouco antes do início do conflito, isso foi utilizado por muita gente para atribuir aquilo um significado que não tinha, sendo que o presidente, ao lado do Putin, numa mensagem pública, fez um apelo pela paz, mas as pessoas tentavam dar aquilo ali um significado que de fato não tinha, que era de apoio do Brasil às ações russas, e o fato não era esse. A viagem foi puramente motivada por interesses nacionais brasileiros. Veja que o Brasil é um país que tem uma grande importância e um grande instrumento, uma grande ferramenta que nós temos é a segurança alimentar que nós garantimos ao mundo. Nós não apenas garantimos a nossa própria segurança alimentar, como alimentamos também 1 bilhão e 100 milhões de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, nós temos uma grande responsabilidade e com essa responsabilidade vem também, digamos, um peso geopolítico maior. Só que isso estava em risco, e estava em risco justamente devido à instabilidade geopolítica. Primeiro, a China havia fechado, interrompido temporariamente a exportação de fertilizantes, de insumos para fertilizantes para o exterior, afetando significativamente, então, a demanda que nós tínhamos, né, por fertilizantes, porque a nossa agricultura tem uma característica, por ser uma agricultura de alta tecnologia, que faz pouco uso da terra, do território brasileiro, nós demandamos e consumimos mais fertilizantes do que países como os Estados Unidos, Austrália, Argentina, outros grandes produtores agrícolas. Então o presidente Bolsonaro colocou isso no seu topo de prioridades. Olha, eu sei que nós temos uma situação delicada, eu sei que há um problema ali, mas nós precisamos, acima de tudo, atender o interesse nacional brasileiro, o interesse do povo brasileiro. E foi isso que ele fez, efetivamente, durante todo esse caso. Uma vez tendo regressado ao Brasil, quando se iniciou o conflito, veja que a posição do Brasil não foi uma posição de neutralidade, foi uma posição de equidistância, ou seja, o Brasil entendeu que não havia uma justificativa para que o Brasil se envolvesse, se deixasse arrastar para dentro desse conflito. O Brasil não poderia, com isso, resolver, fazer uma diferença, nós tínhamos consciência disso, então nós não iríamos também apenas para ostentar virtudes, fazer uma condenação retórica muito forte, bater na mesa e qualquer coisa desse tipo. O que nós fizemos efetivamente? A primeira delas foi adotar uma posição que é pautada pelo primado do direito internacional, ou seja, não interessa ao Brasil que grandes potências, que países com maior poderio militar saiam por aí impondo a sua vontade acerca de território, acerca do que quer que seja. Então, essa é a primeira posição. O Brasil manifestou isso muito claramente no Conselho de Segurança da ONU. Olha, nós não concordamos com qualquer violação da soberania, da integridade territorial, da autodeterminação dos povos,
Isso ficou muito claro e foi, inclusive, um avanço em relação à tradição diplomática brasileira, pelo menos a tradição diplomática recente, porque se nós pegarmos os votos que ocorreram no governo Dilma, mesmo no governo Lula lá atrás, o Brasil tinha uma tendência de se abster por completo dessas questões. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da Crimeia, quando o governo Temer e o governo Dilma tiveram que se posicionar. No nosso caso, não. Nós nos posicionamos de forma clara, com uma condenação à violação, mas não entramos nessa guerra retórica e nem nessa tentativa que houve muito no Ocidente de ostentar virtudes em cima de um conflito que nós não poderíamos alterar, que nós não poderíamos resolver. E com essa posição, o presidente conseguiu efetivamente garantir a permanência da vinda de fertilizantes para cá, garantindo, portanto, a segurança alimentar do nosso povo e também a segurança alimentar de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos aqui uma questão de responsabilidade de um lado, que é de manter a nossa economia funcionando, manter a comida chegando na mesa de milhões e milhões de famílias ao redor do mundo, e ao mesmo tempo demonstramos claramente contrários a um sistema internacional no qual grandes potências impõem a sua vontade. Isso evidentemente não é do nosso interesse. Boa noite, Adriles aqui falando contigo. Existe uma técnica do duplo pensar, que inclusive particularmente é feita ao livro lá, o 1984, de George Orwell, que existe aqui no Brasil e existe também nos Estados Unidos, em boa parte do mundo, é que é você lançar conceitos exatamente para encampar o seu avesso. É como o judiciário brasileiro, que fala em democracia e liberdade, mas tem sido instrumentalizado e é um órgão instrumentalizador de cerceamento de liberdade de expressão. O próprio Tucker Carlson falou isso quando esteve aqui no Brasil e falou que a liberdade de expressão aqui está muito abaixo da dos Estados Unidos. Essa narrativa falaciosa, feita pela grande mídia, que endossa esse duplo pensar, que demoniza o governo como a possibilidade de uma ruptura de democracia, demoniza o governo como ditador, como desrespeitador das liberdades essenciais, quando a gente percebe que é o judiciário brasileiro que tem feito isso. Assim como houve nos Estados Unidos, da parte da grande mídia, de demonizar o presidente Trump, de estabelecer uma ameaça à democracia, sendo que o homem foi praticamente alijado do poder por uma grande mídia e por uma inteligência. Ou seja, esse tipo de coisa une muito o Brasil e os Estados Unidos, uma inteligência e uma grande mídia que sufocam qualquer tipo de voz dissonante, dizendo que essas vozes dissonantes são antidemocráticas, essas vozes dissonantes são exatamente antilibertárias. Você conversou com isso sobre o Tucker Carlson? Como é que o governo pode fazer? Como é que a gente pode reagir? A gente que é uma imprensa praticamente alternativa a essa grande mídia que inventa completas inverdades sobre a democracia, sobre o estado de coisas do Brasil, sobre o governo brasileiro. O que o governo pode fazer nesse apelo a uma comunicação mais eficiente para lançar uma verdade ao exterior do Brasil, a esse exterior que é, sobretudo, enganado por essas narrativas falaciosas aqui dentro do Brasil, da grande mídia brasileira? Muito bem, Adriles, tem vários aspectos interessantes aí. O primeiro deles que eu destacaria é que, sim, a visita do Tucker ao Brasil chamou muita atenção, e aí a atenção dele, né, para os muitos paralelos que existem entre o cenário político e cultural americano e o cenário político e cultural brasileiro. Ele diz isso em vários momentos ali ao longo da semana que ele esteve aqui, que isso era chocante para ele. Perceber o quanto aquilo que ocorria nos Estados Unidos ocorria de forma muito similar aqui no Brasil, muitas vezes transportando de lá para cá coisas que foram utilizadas contra conservadores, contra a mídia alternativa e tentando utilizar exatamente a mesma coisa aqui. E uma das muitas vantagens da visita do Tucker é que nós tivemos a oportunidade de conversar longamente, expor longamente tudo o que está ocorrendo aqui no Brasil, ou seja, toda essa perseguição que existe nos conservadores, toda essa perseguição que existe também contra aquelas pessoas que defendem a liberdade de expressão, ainda que não sejam necessariamente apoiadoras do presidente, ou sequer se considerem conservadoras. E em tudo, assim, para ele ficou muito claro que havia semelhanças muito claras. É importante lembrar que nos Estados Unidos agora ocorre aquela comissão, né, no Congresso americano, em que eles estão investigando o episódio do Capitólio, 6 de janeiro. E muitas das coisas que ocorrem ali em torno daquilo ali, com alguns depoimentos, com alguma
algumas ações tomadas a partir daquilo ali chamam atenção para quem vem acompanhando a política brasileira nos últimos anos. E aqui eu chamaria atenção para o seguinte fato, Adriles. Primeiro, você sabe muito bem, nós todos fomos alvo, de alguma forma, de campanhas de cancelamento, de uma tentativa de nos calar de alguma forma, de nos tirar do debate público. Mas, acima de tudo, o que houve contra o governo sempre me chamou a atenção porque começou ainda em 2018. E aí, claro, tem uma ruptura clara com o poder estabelecido. O presidente Bolsonaro não estava na equação, não era algo precificado. A maioria dos analistas políticos não acreditavam que ele chegaria ao poder. E não só que ele não chegaria ao poder, mas que ele chegaria ao poder da forma como ele chegou. Porque quando ele chega ao poder, ele atinge uma série de interesses políticos, mas atinge também uma série de interesses econômicos. Ele não tinha um marqueteiro, ele não se utilizou de grandes verbas, ele se elegeu com menos de $1 milhão. Foram ali cerca de 4, 5 milhões de reais, o que não elege efetivamente no Brasil, nem mesmo um vereador em São Paulo, um vereador no Rio de Janeiro, isso sem contar o caixa 2 que eles costumam utilizar. Então, teve também todo um circuito econômico que foi atingido por isso, e muito rapidamente eles tentaram formular teorias do porquê ele foi eleito. E aí começam lá com a teoria do disparo em massa, milícias digitais, gabinete do ódio, essa coisa toda, na qual eu pessoalmente fui muito afetado, fui incluído em cerca de 5 inquéritos, mas começa em 2018, eles investigam, não encontram nada, pelo contrário, encontram disparo em massas na campanha do Haddad. Depois vai para a CPMI da fake news, acontece exatamente a mesma coisa, levam lá funcionários de agências que apontam para os parlamentares do PT e falam, olha, quem foi tentar contratar esse tipo de serviço foram vocês, não foi a campanha do Bolsonaro. E aí levam para o STF, que de forma bastante heterodoxa, para dizer o mínimo, adotando ali uma série de procedimentos que desrespeitam totalmente o direito processual, tem tocado aí uma série de inquéritos que tem atacado comunicadores, jornalistas, tem atacado pessoas que, de alguma forma, mostram um outro lado de apoio ao governo. Então, a gente precisa realmente reagir a isso, e eu acredito que a melhor forma de fazer isso é comunicando, falando tanto dentro do Brasil quanto no mundo, e a gente vai fazer isso mais a partir de agora. Nós não tínhamos os instrumentos antes, agora nós temos, e isso vai melhorar a nossa legitimidade para contrapor tudo isso que tem sido feito contra o governo, contra os apoiadores do governo e contra aqueles que defendem a liberdade de expressão de modo geral. Muito bem. Felipe, você falou agora há pouco do peso econômico do Brasil no continente. Citou, por exemplo, que o Brasil alimenta o mundo, né? Hoje o Brasil não se limita só às suas fronteiras, ele alimenta o mundo. Mas isso vai muito além. Temos aí hoje uma corrente comercial de $500 bilhão. Queria falar especificamente sobre a questão geopolítica que você também tocou em uma das suas respostas. A América, ela foi tomada, ela foi tingida de vermelho, especialmente a América Latina ali, com mais força. Recentemente essa eleição na Colômbia de um ex-terrorista do M19. Para quem não conhece o M19, eu citei no programa passado, você pode ir à Netflix e assistir Narcos, logo no segundo episódio, que se chama A Espada de Simão Bolívar, porque o movimento terrorista começou assim, com o roubo da espada de Simão Bolívar no Museu de Bogotá, e depois essa espada foi parar nas mãos de Pablo Escobar. Então você pode também imaginar a capilaridade desse movimento com o narcotráfico. A Colômbia é o país das Farc. Mas você tem, por exemplo, no Chile, depois que o Guilherme Boulos chileno foi eleito, agora os índices de popularidade já demonstram como realmente funciona o pensamento da esquerda aqui nesse pedaço, especialmente no Cone Sul desse continente. Eu queria a tua opinião sobre essa narrativa que está sendo emplacada fora das nossas fronteiras, de que há uma onda vermelha e que a volta do PT à cena do crime aqui no Brasil seria uma consequência quase natural para o continente. E também te pergunto, como é que figuras como o Tucker Carlson, da estatura dele, enxergam esse tipo de narrativa muito comum aqui na velha imprensa brasileira, no consórcio? Perfeito. Começando então pelo final, uma das razões pelas quais o Tucker veio ao Brasil foi porque ele enxerga que o Brasil é efetivamente uma das últimas barreiras para esse domínio de partidos de extrema esquerda na América Latina, e também uma espécie de última barreira no Ocidente de modo geral. Mesmo países que hoje não são governados pela extrema esquerda
são muito dados, seja no âmbito cultural, de imprensa, academia, por ideias que são, ou que seriam consideradas na década de 80, nos anos 70, são ideias de extrema esquerda. Talvez, em muitos casos, não levem esse nome, mas são claramente reconhecidas assim. Então, o Tucker teve essa percepção de que, olha, tem algo importante acontecendo no Brasil. Ele disse isso tanto publicamente quanto em privado, que ele acredita que a eleição brasileira deste ano é ainda mais importante do que a midterm elections nos Estados Unidos, porque ele acredita que isso vai ter um impacto para o futuro das próximas eleições nos Estados Unidos, fora da América Latina, na Europa, e que o mundo todo vai estar olhando para cá. E aí, quando você pergunta sobre esse aspecto geopolítico, sobre nós estarmos pouco a pouco sendo cercados por esses partidos de esquerda, por esses governos de esquerda, isso tem um aspecto que chama muito a atenção, que é efetivamente a coordenação para que isso ocorresse, via Foro de São Paulo, via o Grupo de Puebla e outros grupos que têm servido também como proxy para superpotências externas. De um lado, você tem aquela articulação que sempre existiu aqui na década de 90, começou lá atrás com Fidel, com Lula, mas mais recentemente houve uma tentativa de utilizar essa articulação que já estava muito bem azeitada, funcionando, por parte de alguma superpotência. Então, partidos de esquerda da Ásia, partidos de esquerda de outros países começaram a participar das reuniões do Foro de São Paulo e também abastecer as organizações do Foro de São Paulo com recursos que são utilizados muitas vezes de forma ilegal em eleições aqui na região, permitindo, então, essa ascensão dos partidos de esquerda aqui na América do Sul, na América Latina de modo geral, e hoje nós não temos nenhuma grande nação governada por um partido conservador. A última é justamente o Brasil. As outras exceções são Paraguai, Uruguai e Equador, no caso da América do Sul. Nós temos alguns outros exemplos na América Central, mas, de fato, tentam emplacar uma narrativa de que seria muito natural, mas a gente vê que, sem a pandemia, sem uma série de elementos que são extremamente artificiais, isso não teria ocorrido, não teria sido possível, e nós acreditamos, nós do governo, nós que estamos junto com o presidente Bolsonaro, acreditamos que vai ser possível conter essa suposta onda vermelha, né, no nosso continente, e a partir daqui estruturar melhor para que as pessoas tenham um bom exemplo a ser seguido na América do Sul, na América Latina e no mundo todo. Felipe, deixa eu te fazer uma questão aqui. Você falou, e a gente concorda com a ameaça dessa onda vermelha. Ameaça não, que já se transformou em realidade, que piora a vida das pessoas, é o Estado agigantado. A gente vê na Argentina a situação de miserabilidade, a inflação em alta, a ceifação do micro, médio e grande empreendedorismo. Agora, te fazer uma pergunta. Você, no encontro com o Bolsonaro, você percebeu uma preocupação também do presidente Joe Biden em relação a essa ascensão da esquerda na América Latina? Porque os democratas são, entre aspas, a esquerda americana, mas eles percebem que os Estados Unidos é praticamente um inimigo dessa esquerda latino-americana. Eu acho que eu fiz o mesmo comentário simultaneamente ao Paulo Figueiredo. Pode tirar as aspas. Tirando as aspas. Isso que eu queria te falar. O Biden se preocupa com essa ascensão vertiginosa da esquerda na América Latina? Ele não percebe que isso também é uma ameaça ao poderio e à influência americana no mundo? Excelente pergunta, Adriles. Olha, tem um aspecto que por muito tempo ficou um pouco nublado na relação com os Estados Unidos, porque não havia um contato direto entre os presidentes, ou seja, não havia um contato político, mas seguiu um contato entre os governos, efetivamente, muita coisa ocorreu. Por exemplo, nós avançamos no nosso processo de acessão ao CDE, etc., e tudo isso foi possível pelo apoio dos Estados Unidos, que vinha ocorrendo mesmo antes desse encontro entre os presidentes. E o principal grupo no governo americano que demonstrava interesse pelo Brasil, por exemplo, a visita do Jake Sullivan, que é o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca. Nós tivemos a visita do diretor da CIA, nós tivemos a visita também de pessoas ligadas ao comando das Forças Armadas nos Estados Unidos. Ou seja, o pessoal todo que lida com segurança nacional nos Estados Unidos, desde sempre demonstraram interesse no Brasil por uma série de questões. Primeiro, a nossa posição estratégica, o papel que nós desempenhamos no mundo como, primeiro, uma fonte de estabilidade para o continente americano, para a região da América do Sul, mais especificamente. Segundo, como alguém que fornece alimentos para o mundo todo. E terceiro, como alguém que
pode fazer com que o jogo vire para uma série de organizações que trariam ameaças para os Estados Unidos. Nós temos um nível de cooperação em inteligência, em segurança nacional, na própria política externa, que é muito maduro e muito eficiente e que não havia no passado. Mesmo agora, com o governo Biden, que a imprensa dizia que havia tanta dificuldade, isso continuou e foi sendo bastante aprofundado. Por quê? Justamente porque eles enxergam que essa relação promíscua que existe entre a esquerda latino-americana e o crime organizado, e o narcotráfico e as guerrilhas do passado, representam, sim, uma ameaça para a segurança nacional americana, e essas informações têm sido levadas para o presidente Biden. Evidentemente que ele recebe também outros inputs que são de natureza mais ideológica, de natureza mais política. Ele precisa prestar contas para o eleitorado democrata, ele precisa prestar contas para aquela ala mais radical que existe dentro do Partido Democrata, mas o encontro do presidente Bolsonaro com o presidente Biden demonstrou que nós atingimos um patamar de maturidade muito grande e que o Biden tem, sim, uma compreensão muito clara de tudo que está em jogo hoje no Brasil, que é importante para ele estar trabalhando muito perto com o governo brasileiro, avançando os acordos, avançando as possibilidades de investimentos. Isso ficou muito claro, inclusive, na fala que ele teve publicamente, naquele encontro rápido, né, aberto para a imprensa, em que ele diz: olha, nós reconhecemos os sacrifícios que vocês têm realizado para proteger a Amazônia, nós acreditamos que vocês têm feito um grande trabalho nesse sentido e que vocês poderão fazer ainda mais caso os seus aliados, os seus parceiros, como os Estados Unidos, possam ajudar financeiramente para que, soberanamente, vocês administrem esses recursos e avancem na proteção da Amazônia e do meio ambiente brasileiro. Então, com isso, o Biden, embora não tenha tido tanta repercussão, mas o presidente Biden estava atacando a principal narrativa que usam contra o presidente Bolsonaro ao redor do mundo, para descredibilizar, para tentar fragilizar a nossa posição, e, numa fala simples, ele demonstrou uma outra perspectiva, de que o Brasil efetivamente está fazendo o seu papel, ainda que com dificuldades naturais que existem para a região, e não só está fazendo o seu papel, como está realizando sacrifícios que precisam ser compensados pelos parceiros que estão interessados na preservação da Amazônia e na preservação ambiental. Então, nós tivemos sim, um avanço que é bastante salutar, mostra a maturidade que existe na relação entre Estados Unidos e Brasil, e eu acredito que isso tem tudo para ser consolidado, mas o Tucker disse, aqui não sou eu falando, porque eu não posso falar na posição que eu estou, o Tucker disse muito claramente que a vitória do Lula colocaria tudo isso a perder, colocaria tudo isso em risco, trazendo claramente uma série de ameaças para a segurança nacional americana, seja pelo fortalecimento do narcotráfico, do crime organizado, seja pelo fortalecimento de superpotências estranhas, externas à região aqui no hemisfério ocidental. Então eles têm isso em mente e eu acredito que isso vai ser sim levado em consideração conforme eles acompanham as eleições aqui no Brasil. O próprio programa de governo do PT, como a gente já falou aqui em programas anteriores, é uma ameaça, é um plano para acabar com o Brasil. Paulo Figueiredo, uma última questão aí para a gente liberar o Felipe, que tem compromissos com a presidência da República, inclusive. Felipe, você sabe que eu passei os últimos dias acompanhando aqui a repercussão da entrevista, né? Ver como se saiu a entrevista do presidente. Uma coisa que eu observei é que os conservadores americanos, com quem eu tenho bastante contato, seja na imprensa conservadora, seja pessoas comuns que assistem muito Tucker Carlson, saíram tão impressionados com o desempenho do presidente Bolsonaro que ele aqui dentro do Partido Republicano seria uma das grandes figuras do partido. Teve bastante gente que brincou comigo falando, olha, que ele venha para cá concorrer, porque a gente está precisando de líderes assim. Eu acho que um dos pontos que mais chamaram a atenção foram a postura do presidente Bolsonaro em relação à questão das liberdades individuais durante a pandemia, defendendo de forma bastante entusiasmada a abertura da economia, a liberdade individual para que as pessoas se vacinassem ou não, se posicionando contra passaportes sanitários e outras medidas autoritárias.
Na verdade, ele foi bastante, talvez tenha sido o único líder do mundo que tenha se posicionado dessa forma, que tem se mostrado acertada. O outro, talvez que eu faça um paralelo, seja o governador aqui da Flórida, que não é um líder mundial, mas um líder local, a Ron DeSantis, que hoje é também um dos políticos mais populares do Partido Republicano. Essa posição é uma posição que o Tucker sempre defendeu nos seus programas. Como é que ele recebeu esse posicionamento do presidente? Eu fiquei com a impressão, na entrevista, de que ele saiu muito impressionado. De fato houve ali uma repercussão muito positiva. Eu vi muitos americanos brincando que iriam se mudar para o Brasil, ou que gostariam de levar o presidente Bolsonaro para que pudesse concorrer à presidência nos Estados Unidos. E isso é muito interessante para quem observa isso a partir do Brasil, porque muitas vezes apoiadores ou pessoas que apoiavam o presidente e deixaram de apoiar em razão de alguma frustração, de alguma expectativa de que não foi preenchida, acabam menosprezando o que nós temos aqui. Eu que trabalho com a área internacional, eu entendo as dificuldades, eu entendo as frustrações, acredito em nós dentro do governo, colecionamos frustrações tanto quanto muitas pessoas que falam sobre elas publicamente, mas nós lembramos sempre de uma coisa: olha, não é possível comparar algo concreto, uma realidade concreta, com uma coisa que é puramente imaginada, que é puramente idealizada nas nossas cabeças. Nós estamos comparando com a situação ao redor do mundo. Então, hoje, mesmo países que têm um domínio de ideias a favor da liberdade, da democracia, dos direitos civis, das liberdades fundamentais, passaram por uma dificuldade muito grande. E, nesse contexto geral, com todas as dificuldades que nós tivemos aqui, a postura do presidente Bolsonaro claramente se destacou. Não houve nenhum presidente do mundo que se posicionou de forma tão clara em defesa das liberdades fundamentais, em defesa dos direitos humanos, né, que a esquerda sempre gostou de falar tanto, mas que durante a pandemia foram completamente esquecidos, né? Mesmo os direitos mais básicos, como o direito de ir e vir, o direito de manifestar o nosso pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade para o debate científico, tudo isso foi colocado em perigo quando os governos ocidentais acharam que era uma boa ideia adotar soluções que haviam sido pensadas para um outro regime, para um regime claramente autoritário, para um regime que não é o que nós temos aqui, que não é compatível com as nossas constituições. E o presidente, por mais que tenha tido dificuldade devido às interferências da Suprema Corte, do Judiciário de modo geral, do Legislativo em alguns casos, ele pelo menos fez questão de deixar tudo muito bem documentado, de se posicionar claramente. E quando ele falava sobre isso para o Tucker, era muito curioso como o Tucker reagia assim com grande espanto. Ele falou: olha, eu nunca vi nenhum líder em nenhum lugar do mundo falar de forma tão clara como você fala sobre os abusos que foram cometidos durante a pandemia. E aí tem um comentário que o Tucker faz, que eu acho também muito interessante, que ele diz o seguinte: a maior prova de que o que falam acerca do Brasil e acerca do presidente Bolsonaro no exterior é mentira, é que ele em nenhum momento quis se valer da pandemia para ampliar o seu poder, para adotar ali uma série de poderes que seriam poderes ditatoriais, autoritários, como ocorreu em vários lugares do mundo, com suspensões de uma série de direitos momentaneamente, com suspensão, em alguns casos, do poder do legislativo, etc., para que se concentrasse o poder no presidente, no executivo, e o presidente Bolsonaro em nenhum momento quis fazer isso, pelo contrário. Tendo um custo pessoal muito alto, tendo um custo político e eleitoral muito alto, ele encarou isso tudo para deixar claro que nós tínhamos que defender, sim, as liberdades fundamentais, que nós tínhamos que defender aqueles direitos que nós recebemos de Deus e que não podem ser atacados ou tirados pelo Estado. Evidentemente, isso tem acontecido e nós temos lutado contra isso, mas a reação do Tucker, eu acho que mostra muito claramente o que os americanos sentiram, que nós temos aqui um líder que é singular na constelação de líderes ao redor do mundo hoje e que, com todas as dificuldades que nós temos, numa luta heróica, sempre se posiciona de fora. Isso foi uma outra coisa que o Tucker falou. Ele falou o tamanho do heroísmo de todos os brasileiros que estão, de alguma forma, atuando nisso, das pessoas que estão na mídia, como vocês, das pessoas que estão na internet, das pessoas que estão dentro do governo, que estão tentando nadar contra a corrente, é ainda maior do que o heroísmo dos conservadores americanos ou daqueles que existem na Europa, porque a situação toda, a conjuntura interna do Brasil é muito menos favorável. Nós temos uma Suprema Corte, um Supremo Tribunal Federal, que atua contra o governo constantemente.
de forma clara, declarada, muitas vezes desrespeitando princípios básicos do direito constitucional. Nós temos interferências do legislativo, nós temos uma grande operação de desinformação por parte significativa da imprensa, nós temos agentes internacionais, atores de Hollywood, Jorge Soros, grandes investidores atuando contra o Brasil, e mesmo assim nós temos resistido, e isso nós vencemos, isso será um grande feito, como disse o Tucker no programa dele. É isso, Felipe Martins, queria te agradecer então mais uma vez pela entrevista, um ótimo trabalho. Silvio. Oi, Paulo. Eu queria dar um recado final pro Felipe aqui ao vivo no ar, dizendo o seguinte: Felipe, você tem que aparecer mais, diz o presidente que é para você aparecer mais, dar mais entrevista, que a gente está precisando da sua eloquência e do seu preparo, porque esse ano é um ano decisivo e o Brasil precisa ouvir pessoas como você. Não tem muita gente que consegue articular as ideias do governo de forma tão eloquente. Obrigado pela gentileza, obrigado pelo espaço no programa, boa sorte para vocês. Nós aqui sempre acompanhamos, somos fãs e aconselhamos a todo o público aí também que continue, intensifique e continue assistindo, porque vale muito a pena. São esses programas que trazem aí informações, debate, que fortalecem a liberdade de expressão e resolvem um pouco aquele problema que o Adrilho perguntou como nós resolvemos, que é fazendo a informação circular, trazendo diferentes perspectivas. Então, vocês estão de parabéns, e eu quero agradecer mais uma vez o espaço que vocês estão me dando aqui e dar os parabéns pelo programa. É isso, muito obrigado, Felipe. Daí a importância de você que está nos acompanhando, que chegou a esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é muito importante. Siga também os nossos perfis, @P62minutos, e no YouTube, programa 62 Minutos. Vamos falar de economia, mas vamos mostrar os números e a realidade como eles são. O Brasil despiora mais rápido do que se imaginava. A semana foi marcada por mais notícias boas. Ao contrário do que previam os profetas do caos na velha imprensa, as pessoas estão encontrando emprego, a inflação dá sinais de que vai arrefecer no segundo semestre e, ao contrário do que acontece no mundo, no Brasil, as revisões são feitas para cima, para mais, como é o caso do PIB. Vou começar essa rodada com você, Fabi. O que eu achei interessante essa semana, a imprensa, a velha imprensa aí noticiando, ela chegava a dizer temas da economia e falou até sobre o desemprego. Realmente teve pessoas, a gente está com essa situação, pessoas que saíram de um emprego para ir para outro melhor. Olha só que novidade. Eles não souberam reportar isso com a veracidade que deveria, né? Então, não é que houve desemprego. Houve um crescimento do emprego formal e houve também as pessoas saindo de um emprego pior e indo para um emprego melhor. Então, é o despiora mesmo. É isso, Adriles, para você comentar, eu vou pedir para a nossa produção colocar na tela uma imagem que, aliás, passou a circular nas redes sociais. Vamos lá, produção, as manchetes adversativas, né? As conjunções adversativas. Você tem um compilado dos principais, os mais tradicionais veículos impressos, que agora, evidentemente, digitais, né, do Brasil. Então, você vê que, olha lá, o viés é de alta para PIB, mas, como diz o Adriles, confiança do comércio melhora, mas... Então, Adriles, esse daí é o jornalismo do mas, né? Não tem... Eu acho que nunca se torceu tanto para que o Brasil dê errado economicamente, como nas manchetes dos jornais, como agora, por pura política, neste momento do ano, por campanha eleitoral aberta a favor do adversário do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro conta na oposição não só com o PT, com os partidos de esquerda, os partidos de direita liberal limpinha, mas tem dois novos oposicionistas, né? A própria Justiça Eleitoral, que faz campanha contra o presidente, contra eventuais falácias do presidente, que são verdades, que fala sobre a situação eleitoral no Brasil, e a grande mídia, que age como um ator de esquerda que sempre foi, com pessoas das faculdades de comunicação aboletadas nas redações. A despiora é flagrante, a melhora é flagrante. Eles apostaram na pandemia como outro ator decisivo para fazer desmoronar o governo, mas com a expansão de crédito, com injeção de dinheiro nas pessoas mais pobres, com a lei da liberdade econômica, o micro e médio empreendedor começou a ascender, o país começou a crescer, o mercado de emprego começou a se aquecer, com a PEC das bondades, que eu acho que é uma medida realmente antiliberal, mas necessária, porque é muito fácil, né, Silvio Navarro, você ser liberal
num país que tem condições como a Suíça, a Suécia, a Inglaterra, mas no Brasil, que já tem um problema de socioeconômico, de pobreza, agravado pelo isolamento social, nesse momento, eu acho que deve-se sim, assim como o Auxílio Brasil, deve ter uma PEC de bondades para favorecer as classes menos privilegiadas. Talvez o Paulo Figueiredo vai me interpelar dizendo assim, mas isso é uma perspectiva maquiavélica. Olha, mas Maquiavel não estava errado em tudo. Para impedir a ascensão de um governo lulopetista que vai sufocar as liberdades, que acha que a pandemia foi um presente de Deus para a esquerda, como o próprio Lula diz, eu acho que é uma medida válida e não é uma medida ruim, essencialmente. É uma medida que melhora, injeta dinheiro na economia, alavanca a economia e depois, eventualmente, a gente pode fazer as devidas economias, as devidas privatizações e reduções do Estado que a gente pode ter no futuro. Nesse momento, é um momento de ajudar as pessoas mais desvalidas, que estão sendo ajudadas já, e de alavancar essas pessoas para alavancar a economia e alavancar, sim, também a projeção da possibilidade da derrota do lulopetismo, que está incrustado no judiciário, na mídia, em grande parte das instituições culturais, e que, se isso acontecer, aí sim a economia vai para o gargalo com o populismo lulopetista. Vamos ver então como é que ele vai te interpelar. Esse papo de injetar dinheiro na economia para melhorar a economia é o papo, parece que eu estou conversando até com a Dilma Rousseff. Ah, o Milton Friedman falava isso, querido. Não, economista Você não. sabe disso. Não, economia liberal você Milton não é Friedman essa, falava hoje em disso. Dia, Não, pelo contrário, Friedman dizia o que se sabe, que você gera crescimento econômico associando fatores de produção de forma bem sucedida. Em fatores de produção, o governo retira dinheiro da economia para dar para a mão de alguém. O governo não tem, o governo toma dinheiro. Em relação ao pacote do auxílio, ele tem bons pontos. O Brasil vive uma situação emergencial, sim, especialmente no que diz respeito à questão dos combustíveis. Ninguém poderia imaginar um choque dessa magnitude acontecendo de forma tão rápida. Não foi só pela guerra da Ucrânia, mas muito por causa da guerra aos combustíveis, chamados combustíveis fósseis, declarada pelo governo Biden desde a sua campanha, na verdade, por uma desorganização da cadeia logística mundial. Então você tem, sim, um choque grave. A ideia do voucher para caminhoneiros, principalmente no Brasil, por onde circulam boa parte das riquezas, ou quase todas as riquezas brasileiras circulam através de caminhões. Então é muito importante que isso seja endereçado como uma medida emergencial. A questão do Auxílio Brasil, programa de distribuição de renda, é necessário quando você, em situações excepcionais, e sempre no limite de capacidade de um país. O setor produtivo brasileiro precisa ser valorizado. O setor produtivo brasileiro precisa ser desonerado. É assim que você gera crescimento econômico. A ideia de que você vai ter... É bom que o presidente Bolsonaro faça essa medida para que o PT não volte, para catapultar a campanha política do presidente. Ora, contra isso eu sou contra. Dinheiro público para catapultar a campanha de qualquer um, eu sou sempre absolutamente contra. Mas não é só isso. Se você gera mais dinheiro na economia dos mais pobres, você gera mais consumo também. Isso não sou eu que diz, é o Milton Friedman que diz. É lógico que você não pode tirar o cobertor curto, você vai tirar o dinheiro de um lugar e vai colocar em outro lugar, mas isso sendo temporário, e é temporário até dezembro, essa é a teoria você gera um aumento de consumo e o consumo gera um mercado de trabalho mais aquecido. Você não concorda comigo? O Milton Friedman concordava. Vou acrescentar não é verdade. Você tem um antagonismo entre a escola keynesiana de economia e a escola liberal, Chicago, e até a escola austríaca, que é exatamente o oposto. Você não gera crescimento econômico injetando dinheiro na economia. Na verdade, aos poucos, nós estamos... Situações excepcionais. Vamos ouvir o que a Fabi tem a dizer aqui. Peraí. Nós tivemos o maior investimento no plano safra. Isso é muito, muito importante, porque é um dinheiro investido, Paulo, mas que retorna ao Brasil, porque nós estamos investindo pela primeira vez no agronegócio, mas principalmente na economia, aquele agro familiar. Então, esse dinheiro aplicado vai redundar diretamente em benefício popular às duas vertentes e vai trazer também din-din, que vocês aí, os liberais, se importam tanto. Eu sou um liberal social. Todo mundo se importa com din-din. Din-din é bom para todo mundo. Só que você tem que gerar riqueza com produção e produtividade. Essa é a fórmula que funciona. A ideia de que você gera crescimento econômico com injeção de dinheiro na economia é a teoria keynesiana que eu espero seja superada. Nós estamos nessa enrascada. Paulo Figueiredo. Nós estamos nessa enrascada porque os governos injetaram dinheiro demais na economia nos últimos anos sem um aumento de produtividade que fizesse
frente a essa injeção. As economias não estão com problema de falta de injeção de dinheiro. Em condições ideais de um país em ascensão econômica... Peraí, você que está meio noblar contra o governo. Em condições ideais de um país em ascensão econômica, eu concordo plenamente com você. Mas essa não é uma condição ideal. A gente está saindo de uma pandemia em que há pessoas passando fome e foram proibidas de trabalhar. É claro que o governo tem obrigação de dar um auxílio emergencial nesse momento que as pessoas estão voltando a acender a possibilidade de trabalho. Depois que as condições tiverem se adequado a um nível normal, aí sim você pode falar de uma economia liberal. Não dá para fazer economia liberal no Congo, cara, num país de terceiro mundo. Nesse momento que você tem a premissa da volta do PT ao poder, que aí sim seria estatização da economia, que você tem gente passando fome. Tudo bem, a economia está ascendendo, concordo plenamente, mas ainda há muita fome e miséria por causa do isolamento social. Então, é uma medida populista? Não acho. É uma medida para colocar comida no prato do brasileiro, do caminhoneiro que tem a gasolina cara para chuchu e não está tendo lucro nenhum, e, eventualmente, também para alavancar a economia, gerando consumo, mais uma vez. O keynesiano, nesse sentido, nesse estrito momento, talvez tenha razão. E o Milton Friedman já falou assim, senhor, é bom injetar a economia na economia de vez em quando, para, eventualmente, a economia possa se alavancar e se superar. E é isso aí. Essa é a volta da Dilma Rousseff. Não é isso, Paulo Figueiredo. Eu prefiro, a volta do Lula está no sentido oposto. Vamos lá. Vamos tocar. A volta do Lula, o Lula está dizendo mais participação do Estado na economia, mais injeção de dinheiro na economia. Bom, o Senado concorda comigo. Foram só o Zé Serra que votou contra. 72 pessoas votaram a favor da necessidade premente do brasileiro de se alimentar e comer nesse momento. Vamos seguir aqui, que é domingo à noite, a gente já está no finalzinho do nosso programa. Vamos para Brasília ver a nova tentativa de transformar o Senado num picadeiro. Vamos falar a verdade, fazer campanha eleitoral para o PT com dinheiro público numa CPI no Senado. E mais uma vez, a CPI dele, né? Randolph Rodrigues, é claro, e do seu gabinete, que funciona como um puxadinho do STF. Berenice Leite. Os holofotes já começaram. Nesta semana, o líder da oposição convocou uma entrevista com a imprensa para anunciar que protocolou a CPI do MEC. O documento reúne a assinatura de 30 senadores. A senhora, por exemplo, é pré-candidata à presidência da República. Isso não pode se tornar aí um palanque eleitoreiro, assim como foi a CPI da Covid? Mas veja, nós não podemos pensar que o Brasil vive de eleição. Esta casa, que é a maior casa, a mais democrática do Brasil, porque representantes do Senado Federal que somos, portanto, dos estados brasileiros, ela não pode se omitir pensando que tem eleição. Eu não vou ser membro da comissão justamente para não misturar as coisas, mas eu vou estar dentro lá sabendo o que está acontecendo porque eu sou professora. A Polícia Federal já não está investigando? Mas isso é o problema da Polícia Federal, essa é uma casa política. É uma casa política que tem que investigar no aspecto político parlamentares, inclusive cortando na própria carne, e os presidentes da República, sejam eles quais forem, sejam de que partidos forem. Caso a CPI do MEC se concretize, só deve ter início em agosto, após o recesso parlamentar, ou seja, em pleno processo eleitoral. Para participar das investigações, o senador Randolph Rodrigues provavelmente deve deixar a coordenação da campanha de Lula. O presidente do Senado disse que os líderes de partido podem decidir sobre a instalação da CPI ou não. Portanto, se houver mesmo, teremos uma verdadeira batalha política. A investigação já está acontecendo no âmbito da CGU, no âmbito da Polícia Federal, por iniciativa do governo. A oposição está atrasada, né? Quem tomou a iniciativa de determinar a apuração foi o governo. O governo não teme qualquer tipo de investigação. Agora, essa investigação tem que ser feita, né, observando os critérios técnicos e não o jogo eleitoral. Não queremos aqui um palco de disputa eleitoral dentro do Senado. Isso não contribui com o Brasil e com os brasileiros. Observando as suas reações quando a senadora Simone Tebet falava. Olha, é difícil, mas veja, senadora, como ela falou, né? Mas veja, Berenice, veja, senadora, o que a senhora está dizendo, que bela cara de pau, com todo respeito, né? Que fala de mulher para mulher, falar que CPI não vai se omitir, não a senhora está engajada na sua campanha. O Randolph é a mesma coisa, o PT está avaliando onde ele vai ser melhor aproveitado, dentro da CPI fazendo palanque político ou realmente fazendo abertamente a campanha para o PT, mas é tudo a mesma coisa. Essa coisa de CPI a partir de agosto, gente,
É palanque eleitoral. Eu já particularmente não curto muito CPI, eu só acho que CPI serve quando as pessoas, para trazer à luz algo que as pessoas não sabem. Eu cito sempre a CPI das ONGs, por exemplo, acho que as pessoas não sabem do que se trata, mas aí a gente tem uma situação inusitada, né? O Pacheco, sendo aquele ser apolítico, como se ele não pertencesse à política, ele acha que não tem lado, mas ele já disse que se tiver os critérios legais e for lido, vai ser instaurado. O que vocês acham? Pois é, você falou da CPI das ONGs, é uma das CPIs que está na fila, foi protocolada pelo senador Plínio Valério, do Amazonas. Tem outro pedido de CPI do FIES, tem um pedido de CPI do narcotráfico do senador Girão. Enfim, se a ordem cronológica fosse respeitada, minimamente levada a sério, essa CPI estaria lá no final. E sobre esse caso específico, as suspeitas que pairam, né, de desvios do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nós temos uma investigação aberta pela Polícia Federal. A Controladoria Geral da União, ali analisando, mapeando o repasse para os municípios. O Ministério Público com todos aqueles documentos à mão. Para que criar uma CPI que será comandada, ou se eventualmente for, funcionar, é o artífice da campanha do Lula neste momento, né, o coordenador da campanha do Lula, ou seja, é entregar dinheiro público, palanque, TV Senado, para fazer campanha com o dinheiro do pagador de impostos para o PT. Aí não dá, né? A gente já viu o que aconteceu na outra CPI circense, a da pandemia. Eu estou de olho no relógio, tenho muito pouco tempo. Adriles e Paulo Figueiredo, Adriles, se eu te der 30 segundos, você consegue fazer o seu comentário? Consigo. A CPI é isso, é campanha antecipada, campanha imediata, sem gastar dinheiro do candidato, gastando dinheiro público do contribuinte, sem precisar viajar e de maneira direta, com denúncias absolutamente vazias, 50 mil que o ministro ganhou porque ele vendeu um carro, por uma declaração turva e por uma meia dúzia de lobistas e aproveitadores que tentavam fazer tráfico de influência. É um nada com coisa nenhuma a serviço de campanha política do senador Voz de Gazela lá, que é parecida com a minha, infelizmente, e outros seus cupinchas lá. É isso aí. Paulo Figueiredo, você tem 32, porque o Adriles ultrapassou 2. Não, eu queria fazer uma pergunta. Aquela que apareceu mentindo, dizendo que não ia ter uso político da CPI, aquela ali que é a Simone Tebet? É. Ah, muito prazer. Agora eu já sei quem é a Simone Tebet. Agora só falta... Ela vai subir para 2% agora. Agora só falta eu achar um eleitor da Simone Tebet. Já sei quem ela é, só falta agora eu achar um eleitor. A gente está fazendo campanha para ela aqui, ó. Deu visibilidade. Aí, tá? É isso, visibilidade. No pique, vamos para o quadro A Internet Não Esquece, porque semana passada a gente não teve, o senador Eduardo Suplicy fez às vezes, né? Fez a função do quadro. Vamos lá, produção, rapidinho. Quem é que vê isso, dona? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Exportadora de viado. Não faremos comentários sobre. Esse é o pensamento da esquerda... Identitária. A Adriles não deixou eu terminar a minha fala. Perdão. Eu quis dizer que esse é o pensamento do candidato da esquerda à presidência da República. Aqueles 2 minutos finais. Então, vamos lá? Vamos ver quem fez os 62 minutos com a gente. Quem mandou mensagem pelo Twitter, vamos dar uma espiada. A produção colocando na tela, girando. Primeira mensagem, eu vou fazer bem rapidinho aqui, olha, a MC é o Marcos Silva, ele fala em voto auditável, você vai ser protagonista da história, o passageiro está se referindo, esse perfil @Senado Federal é o senador Rodrigo Pacheco, tá? Então, para que fique claro, ele está mandando um recado aqui ao senador Rodrigo Pacheco, que inclusive a quem cabe aprovar ou não, né, colocar para a leitura desse pedido de CPI do MEC. Não confio nas urnas, não confio no STF, não confio no TSE. É o que disse a Lani Medeiros com o perfil #Liberdade, a bandeira do Brasil. Mais um, vamos lá. Passando pela tela, Marli Freire 9. Marli Freire diz, vai faltar cadeia para todo mundo que se posiciona verdadeiramente sobre as urnas eletrônicas. Espero que não, porque a gente aqui tem feito comentários. Vamos lá, mais um. Fabiano Alves, o triunfo dos maus muitas vezes só ocorre pela omissão dos bons. Obrigado, Fabiano. Quem mais passou? Último tweet passando pela José de Castro Neto.
Excelente, mais um, tem mais 10 segundos. Vamos lá, diretor. Rodando, Lurdinha Mendonça, assisto todo domingo, adoro. Muito obrigado, Lurdinha, muito obrigado mesmo pela sua audiência que só cresce aqui na TV Jovem Pan, especialmente no nosso canal no YouTube. Peço para que você inscreva-se no nosso canal, o programa 62 Minutos, é muito importante a sua participação, ative o sininho, assim sempre que conteúdos novos e também recortes, pílulas entrarem no ar, você fica sabendo. Meu abraço, Paulo Figueiredo, até a semana que vem. Até a semana que vem, eu queria aproveitar para desejar a sorte ao nosso amigo Adriles no novo talk show que ele vai ter a partir de agora na internet. Então, boa sorte, meu amigo. E eu vou ficar, enquanto isso, esquentando a tua cadeira lá no Morning Show e aturando o Guga Noblar. Fabi, muito obrigado mais uma vez, venha sempre. Eu que agradeço mais uma vez, boa sorte também, Adriles e Paulo Figueiredo, mantenha aí o foco. Meu amigo Adrilisóide, muito obrigado. Deixei você por último, porque assim sobe os créditos e a gente já vai se despedindo e você não vai estar como. Silvinho Navarro, Fabi, Paulo Figueiredo, até sempre. E Paulo, você não vai esquentar minha cadeira, você vai ficar fincado lá com essa maldição de aguentar a esquerda festiva de Guga Noblar para todo sempre. Você está saindo muito bem. Até sempre e você vai ficar sempre lá. Beijo, querido. Ótimo fizinho de noite para você. Até domingo que vem. Tchau, tchau.